O Nazário RS comentou num vídeo que eu fiz sobre a minha coleção dos livros do Dan Brown. Vamos ver o que ele escreveu. Li Anjos e Demônios, Código da Vinci e o Símbolo Perdido do Dan Brown. Gostei do primeiro que li, depois comecei a perceber que os livros seguiam uma formulinha básica e parei de ler os livros do autor. E parece que a fórmula esgotou e desde 2017 não publica uma obra nova. Quem sabe ainda volte renovado. Nazário, primeira coisa, agradecer pelo comentário que tu colocou no vídeo. Em segundo, assim, pelo que eu analisei, né, os 3 livros que tu cita aqui no comentário, Código da Vinci, O Símbolo Perdido e Anjos e Demônios, eles tratam do mesmo personagem, né, do Dan Brown, que é o Robert Langdon, um simbologista. Talvez, não sei, pode ser que pelo fato de ser o mesmo personagem nas 3 histórias, nos 3 livros, isso canse um pouco. Quando a gente vai ler uma primeira obra, cujo personagem é um simbologista, decifrando símbolos, envolvido em alguma trama, isso é legal, isso é novidade. Tem elementos ali que nos são diferentes e a gente acaba sendo atraído pela história. Se a gente vai ler um segundo livro do mesmo personagem, e a gente entende que o personagem é um simbologista, e ele vai decifrar mais códigos, né, nesse segundo livro, já começa aí a cansar um pouco. E no terceiro livro que a gente vai ler, do mesmo personagem, e o Dan Brown utiliza esse personagem para justamente decifrar símbolos em todas as obras que ele aparece, e sempre está envolvido em alguma trama, realmente, numa terceira obra a gente vai cansar e vai se desgastar com as obras desse autor. O que eu sugeriria para ti? De repente, eu não sei se tu já fez isso, não sei se tu já leu outras obras do autor que envolvam outros personagens, como por exemplo Fortaleza Digital e Ponto de Impacto, que são 2 obras bem bacanas. E agora, ao comentar isso, eu vou bancar um advogado contra mim mesmo. Por quê? Porque por mais que esses 2 livros que eu citei sejam de personagens diferentes, né, que não é com Robert Langdon, e que a história realmente dá uma mudada, né, dá uma renovada, eu confesso e eu concordo contigo, Nazário, que o Dan Brown, ele descobriu uma receita do sucesso, e ele utiliza muitos ingredientes dessa receita nos seus livros. Então, muito provavelmente, toda obra que a gente pegar do Dan Brown, a gente vai reconhecer algum traço da escrita dele, algum vício, de repente, de escrita dele, a gente vai identificar a marca do autor nas obras. E vou dizer mais, Nazário, a minha coleção dos livros do Ken Follett, que está aqui, aparecendo aqui, ó, que eu pretendo, inclusive, adquirir todos os livros do Ken Follett, eu percebi que este autor, ele também descobriu uma receita, e ele aplica os ingredientes dessa mesma receita em todas as obras dele. Só que, assim como Dan Brown, são histórias muito legais de ler. São histórias bacanas, são histórias às vezes um pouco clichê, mas são histórias muito bem construídas que vale a pena a leitura. O que eu faço para não cansar do Ken Follett? Eu tento evitar ler mais de uma obra dele por ano. Eu diversifico. Eu pego o Ken Follett, eu pego o Stephen King, eu pego quadrinhos, eu pego desenvolvimento pessoal, e isso vai modificando e evitando que eu me canse, né, da forma de escrita do autor Ken Follett. Mas eu concordo contigo, tanto o autor Dan Brown, que faz desde 2017, quando ele lançou o livro A Origem, que também é do personagem Robert Langdon. Ele até fez um outro lançamento depois, mas foi mais voltado para a área infantil, e eu acho que ele não lançou no Brasil, ele lançou só lá nos Estados Unidos ou no exterior, não sei se em outros países. E eu tenho quase certeza que se ele voltar, ele vai cair na receita de sucesso dele, com os mesmos ingredientes, com os mesmos elementos, e se bobear, trazendo Robert Langdon de novo. Mas fica aí a minha dica de diversificar a leitura para não enjoar, para não cansar de um determinado autor.